A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 10. Gênese orgânica. Princípio vital. Item 16. Ao afirmar que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constitutivos que os minerais, é preciso compreender isso no sentido exclusivamente material. Aliás, estamos aqui tratando apenas do corpo, sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte. Há na matéria orgânica um princípio especial, inapreciável, e que ainda não pode ser definido. É o princípio vital. Esse princípio, que é ativo no ser vivente, é extinto no morto. Nem por isso deixa ele de conferir à substância as propriedades características que a distinguem das substâncias inorgânicas. A química, que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, tem conseguido decompor os corpos orgânicos, porém, jamais conseguiu reconstituir uma simples folha morta. Isso nos traz uma prova evidente de que nos compostos há alguma coisa que não existe nos inorgânicos. Item 17. Será o princípio vital algo de distinto que tenha uma existência própria? Ou, por outra, para entrar no sistema de unidade do elemento gerador, não será um estado particular, uma das modificações do fluido cósmico universal, que se torna princípio de vida, como também se apresenta sob a forma de luz, fogo, calor, eletricidade? É neste último sentido que a questão é resolvida pelas comunicações relatadas antes. Abre parênteses, capítulo 6, Uranografia Geral, fecha parênteses. Porém, qualquer que seja a opinião que seja formulada sobre a natureza do princípio vital, ele existe, pois seus efeitos são observados. Pode-se, pois, admitir logicamente que, ao se formar, os seres orgânicos assimilaram o princípio vital que era necessário à sua finalidade, ou, se assim o quisermos dizer, tal princípio se desenvolveu pelo próprio efeito da combinação dos elementos. Tal como se vê, sob o império de certas circunstâncias, desenvolver-se o calor, a luz e a eletricidade. Item 18. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, quando se combinam sem o princípio vital, não formariam senão um mineral ou um composto inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, lhe dá propriedades especiais. Em vez de uma molécula mineral, temos uma molécula de matéria orgânica. A atividade do princípio vital é mantida durante a vida, pela ação do conjunto de órgãos, como o calor é mantido pelo movimento de rotação de uma roda. Quando isto cessa, pela morte, o princípio vital se extingue, como o calor, quando a roda cessa de girar. Porém, o efeito sobre o estado molecular do corpo
causado pelo princípio vital, subsiste depois da extinção desse princípio, como a carbonização da madeira persiste depois da extinção do calor. Na análise dos corpos orgânicos, a química recupera os elementos constitutivos: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbônico. Porém, ela não os pode reconstituir, porque não existindo mais a causa, ela não pode reproduzir o efeito, ao passo que pode reconstituir uma pedra. Item 19. Tomamos como comparação o calor desenvolvido pelo movimento de uma roda, porque se trata de um efeito vulgar, conhecido de todo o mundo, e mais fácil de compreender. Porém, teria sido mais exato dizer, na combinação de elementos para a formação dos corpos orgânicos, desenvolve-se eletricidade. Os corpos orgânicos seriam verdadeiras pilhas elétricas, que funcionam desde que tais pilhas estejam nas condições desejadas, para que se produza a eletricidade. É a vida. Ela se detém quando cessam as condições. É a morte. Segundo este modo de encarar as coisas, o princípio vital não seria senão a espécie particular de eletricidade, designada sob o nome de eletricidade animal, desprendida durante a vida pela ação dos órgãos, e dos quais a produção é paralisada na morte, pelo desaparecimento de tal ação.